Na definição da equipe de trabalho, é importante sempre definir um líder. Eu vou botar aí 4 pessoas para organizar a participação, vou colocar mais uns 10 para atender durante a feira. Então, a minha equipe aqui vai ser composta para essa feira de 14 pessoas. 4 que vão trabalhar antes da feira e 10 que vão trabalhar durante a feira. E mais um que vai trabalhar depois da feira para monitorar os resultados. Então, olha, ainda bem que eu lembrei de colocar uma pessoa depois da feira cuidando dos contatos pós-feira. Então, muito bem. Então, eu tenho ao todo 15 pessoas. Quem vai coordenar o trabalho dessas 15 pessoas? Não adianta eu delegar as tarefas isoladamente. Até porque algumas dessas pessoas estão trabalhando na fase pré, outras no durante, outras no depois. Alguém precisa conhecer o ovo todo. Alguém precisa olhar para um ovo e não imaginar que é apenas aquela casca branca. Precisa saber que lá dentro tem gema, clara, né? Então, e você só faz isso quebrando o ovo. Você só consegue enxergar um ovo inteiro a partir do momento que você o quebra. Então, uma equipe é assim, é um ovo quebrado. Só que, em algum momento, alguém precisa estar olhando para esse ovo todo. Porque você vai ser a gema, ela vai ser a clara, eu vou ser a casca. Então, alguém precisa estar cuidando disso. Esse alguém não precisa ser necessariamente o dono da empresa, o diretor da empresa. É bom que seja, porque mostra um engajamento, uma preocupação com a participação que já vem desde a diretoria. Então, é bom que seja alguma pessoa de alto escalão. Mas se não puder ser, se essa pessoa não tiver tempo, viaja muito, não tem tempo de se dedicar a isso, alguém tem que ser eleito para ser o líder dessa equipe, que é a pessoa que vai cobrar todas essas tarefas que foram delegadas, para ver se as tarefas estão sendo cumpridas, para ver se tudo está sendo feito a tempo e a hora, né? A equipe de pós-feira pode ser muito bem distribuída, não precisa ser uma única pessoa. Então, alguém de vendas pode ter uma tarefa, alguém de marketing pode ter outra tarefa, alguém da gerência outra tarefa. Mas o importante é que essas tarefas de pós-feira já estejam pensadas desde esse momento inicial. O que eu vou fazer depois da feira? Que tarefas eu posso executar depois da feira? Então, definido o líder com autonomia, responsabilidades e atribuições desse líder. O que compete ao líder fazer? Responsabilidades e atribuições individuais. Cada membro da equipe tem que saber o que vai fazer. E as responsabilidades e atribuições da equipe como um todo, que é a meta, que é o objetivo. O plano de divulgação que a gente falou, agora o que eu estou fazendo é itemizar aquilo que a gente pegou genericamente, né? Então, o plano de divulgação que a gente falou, ele deve contemplar, no mínimo, primeiro, público interno. A gente não pode ignorar que se a nossa empresa tem 200, 300 funcionários, é preciso que esses funcionários saibam que a gente está participando de uma feira assim, em tal lugar, em tal data, para que eles possam ajudar a divulgar, para que eles possam, nos contatos que eles têm com fornecedores, com clientes, lembrar que a gente está participando de uma feira, para que eles, se tiverem autorização, possam visitar a feira, possam se programar antecipadamente para visitar. Então, público interno, clientes ativos, aqueles clientes que já compram normalmente de nós, clientes potenciais, formadores de opinião do setor de atividade e mídia setorial. Isso tudo tem que ser alvo do meu plano de divulgação. E por que eu tenho que relacionar isso? Por uma razão simples. Eles são completamente diferentes entre si. Não dá para eu mandar o mesmo convite, não dá para eu ter o mesmo tipo de postura em relação a cada um desses públicos. Eles são todos importantes para os nossos negócios, para a minha empresa. Mas eu não posso tratá-los igualmente, porque eles são muito diferentes. Eu não vou mandar para o meu público interno, para os funcionários da minha empresa, o convite que eu vou mandar para um cliente. Para o cliente, por exemplo, que é o terceiro mais importante cliente da minha empresa. Vai receber o mesmo tipo de convite que o meu funcionário está recebendo? Claro que não. Ou que o jornalista da revista está recebendo? Cada um desses convites tem que ter uma apresentação, um tipo de apelo, um tipo de motivação para que essa pessoa vá ao seu stand diferente, adequado para ele, para aquele público.
Então, se eu vou convidar um jornalista da mídia do meu setor para ir ao meu stand, eu não posso convidá-lo com o mesmo argumento que eu convido um potencial cliente para ver um detalhe de uma máquina. Tem que convidá-lo de uma maneira diferente. Então, esse plano de divulgação tem de definir cada um desses diferentes públicos, né? E um checklist junto com esse manual de participação que permita que todas as tarefas, que os responsáveis, que as datas de início e data de finalização de cada uma das tarefas já esteja prevista, né? E essa lista deve ser feita já prevendo todas as tarefas das fases pré, durante e pós. Tá? Um checklist que pegue desde o primeiro momento, quando eu vou definir a compra do espaço, até o momento final lá de quais as ações que eu estou fazendo pós-feira e como é que eu estou monitorando estas ações. Porque se eu não prever isso agora, sabe o que vai acontecer? Vai terminar a feira, por exemplo, e eu posso até ter desencadeado uma boa ação de marketing ou de venda pós-feira, mas de repente ninguém está monitorando aquilo, porque não foi definido quem iria monitorar. Aí a ação foi desenvolvida e ninguém sabe direito quais são os resultados. Se aquilo funcionou, se não funcionou, fica uma coisa perdida dentro da empresa. Controle orçamentário que eu me referia, aquela verba que eu falei que o expositor precisa ter definida, ela deve contemplar pelo menos os itens espaço, stand, buffet, ações promocionais e merchandising, porque quando eu falo, por exemplo, buffet, eu não vou ter buffet no meu stand. Sim, mas você não vai ficar 8 horas numa feira sem tomar uma água, tomar uma bebida, comer alguma coisa. Então, ainda que você não vá nem mesmo oferecer alguma coisa para os seus visitantes, no mínimo você terá de se alimentar, de tomar líquidos. Então, preveja uma verba para isso, a sua equipe vai ter que comer, beber. Então, defina a verba para isso. Para ações promocionais que você queira fazer durante a feira, eu quero levar uma pessoa para fazer uma palestra no meu stand. Tá bom, precisa ver quanto que a pessoa cobra, se ela vai estar disponível naquela data e naquele horário que você gostaria de fazer a ação, isso tudo precisa estar lá. Quanto custa, né? Merchandising é uma coisa cada vez mais utilizada nas feiras de negócios, porque eu vou me remeter lá para o meio da nossa palestra, quando a gente estava falando da importância que as feiras têm como ferramenta de fortalecimento de marca. Por ser num ambiente fechado, é uma forte ferramenta, fortíssima, de retenção da mensagem na mente dos clientes, na mente dos visitantes. Então, todas as ferramentas de merchandising que hoje os promotores colocam à disposição dos expositores são muito úteis para esse trabalho de fortalecimento de marca. Banners, balões, hoje em dia tem até propaganda no banheiro, você vai lá fazer pipi, tem lá uma propaganda na parede do expositor A, B ou C. Mas é incrível como funciona. Às vezes você está ali naquele momento bem seu, né? E você vê aquela propaganda ali e lembra que ainda não visitou aquele stand que era importante para você. O merchandising tem duas funções dentro de uma feira. Uma é fortalecimento de marca e a segunda é a condução do visitante ao seu stand. Aquele que não havia previsto uma visita ao seu stand e que de repente, desde o início, ele, lá já no credenciamento, ele viu uma propaganda sua lá no momento que ele está se credenciando e já lembrou que a sua empresa tem algo importante para ele e ele vai lá te visitar. Ou ele viu aqueles pezinhos que colocam de adesivados nos carpetes da feira com a marca de uma empresa e lembrou também da empresa. Enfim, viu banners pendurados. São inúmeras as ferramentas de merchandising hoje que os organizadores colocam à disposição dos expositores e que devem ser aproveitadas. É claro, tudo é uma questão de relação custo-benefício e o expositor deve avaliar o que ele tem em mente. Mas, se ele puder, deve fazer uso dessas ferramentas sim, porque elas são muito úteis.
Nessa verba ainda tem que ter transporte de produtos e das equipes. Verba para transportar um equipamento para a feira, verba para o transporte de pessoas, táxis, deslocamentos, estadia, quando você traz gente de fora da sua base para ficar no seu estande, alimentação, custo das ações pós-feira e o que mais você quiser colocar nesse seu controle orçamentário. Eu estou sugerindo que no mínimo você coloque isso que está aqui. Se você quiser detalhar mais, será ainda melhor. Mas, no mínimo, o seu controle orçamentário deve conter estes itens, que eu vou recapitular. Espaço, estande, buffet, ações promocionais e merchandising, transportes de produto e de equipe, estadia, alimentação, ações pós-feira. No mínimo, esses itens têm que estar contemplados pelo seu controle orçamentário. Falamos sobre estande compatível, grande ou pequeno, aberto ou fechado, com bebida alcoólica ou sem bebida alcoólica, no buffet. Aliás, eu estou vendo que você está curiosa sobre essa questão de bebida alcoólica, né? Engraçado, muita gente fica curiosa com isso. Alguns me perguntam se deve ter ou se não deve ter bebida alcoólica no estande. E me perguntam se eu sou contra ou se eu sou a favor. Eu não sou moralista, não acho que a bebida alcoólica é politicamente correta ou incorreta, não acho nada. Eu olho para essas coisas e vejo que elas devem ter uma função. Então, a presença da bebida alcoólica nos estandes, ela tem uma função. Ela existe lá não por acaso. Por que se coloca a bebida alcoólica dentro do estande? Por uma razão simples. Eu vou lá para uma feira e o que eu pretendo na feira? Me relacionar com clientes atuais e com clientes futuros. De repente, entra no meu stand um cliente que já é cliente meu, mas que poderia igualmente ser um cliente que ainda não é meu e que tem outro fornecedor. E ele entra no meu stand e me cumprimenta muito amistosamente e tal, já nos conhecíamos. E aí começamos a conversar e eu não tenho nenhuma novidade para apresentar para ele, ele já compra o meu produto já há algum tempo e tal. Então o objetivo é só a gente aumentar ali a intimidade. Aí ele, no meio da conversa, disse para mim assim, pois é, rapaz, olha, poxa, já faz uns anos, né, que eu compro o seu produto e tal, e o meu financeiro tem achado que eu estou gastando muito com o seu produto. Tem alguma maneira da gente negociar melhor a condição, o prazo, o preço? Porque quando você está diante de clientes que já são seus clientes, ele não tem muito o que almejar se você não tem um produto novo. O que ele almeja é reduzir o gasto daquele produto que ele já vem comprando há algum tempo. Esse passa a ser o objetivo daquele cliente. Então ele vai estar sempre te apertando no sentido de fazer com que ele tenha algum ganho em relação a esse produto que ele já vem comprando. E aí você diz, olha, puxa, a gente já vende para você numa condição especial, então não há muito o que fazer, tal, mas olha, a gente vai ver se tem alguma possibilidade. Diz, então tá bom, então eu fico aguardando, ver se você me traz alguma notícia nova sobre isso. Pode ter certeza do seguinte, que essa conversa, ela só existiu porque esse cliente está sendo pressionado por uma chefia dele a comprar mais barato aquele produto e que ele está dentro de um processo de desenvolvimento de um novo fornecedor. Senão ele não falaria isso para o atual fornecedor. Só que ele só deu um cenáriozinho assim, rápido para o fornecedor e foi embora.